Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação para além do óbvio, comigo Kelly Carvalho, Ana Zapponi e Bianca Balaciano. Teremos episódios novos quinzenalmente, sempre às quartas-feiras. Você encontra o podcast no YouTube e também no Spotify. Sigam a gente lá no Instagram, no @podpeito, para ficar por dentro de todos os episódios. Olá! Mais uma vez estamos aqui no Pod Peito e hoje iremos falar de um tema que a gente até se pergunta: consultora de alimentação pode falar de fórmula? E quando o bebê precisa de fórmula? E aí, meninas, que treta? É treta? Na minha bolha, bem treta, né? Porque eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar um pouco, né? Que falar de fórmula é sempre uma questão, acho que na nossa bolha, né? Pra gente que trabalha com amamentação, com pessoas que buscam consultora para amamentar, porque lá fora falar de fórmula e usar fórmula é a coisa corriqueira, né? O incomum lá fora é não usar fórmula, né? Sem dúvida. Mas eu acho que a gente quer trazer hoje a discussão exatamente quando a fórmula entra, como é que a gente pode ajudar essa elaboração, né, da entrada da fórmula, de uma amamentação que muitas vezes não vai ser exclusiva naquele momento, ou que talvez nunca vai ser exclusiva, né? E como é que a gente, enquanto profissional, pode ajudar nessa elaboração mesmo, né? Porque, por incrível que pareça, gente, vocês podem não acreditar, as pessoas ficam muito destruídas quando elas recebem a informação, algumas pessoas, na verdade, que vão ter que complementar, que vão ter que usar fórmula. Muito, assim, é uma sensação, não sei o que vocês escutam. Eu escuto muito assim, eu fracassei. Sim, eu falhei. Foi algo que eu não fiz. Não sou boa o suficiente, não sou boa mãe. Qual foi o meu erro? Eu acho que o uso da fórmula está muito ligado aqui na nossa realidade, na nossa cultura brasileira, a um fracasso materno, realmente, assim. Então, por mais que a gente faça atendimentos em que a gente consegue ajudar a pessoa a desconstruir e tudo mais, eu acho que ainda reside a sensação de que, de alguma forma, a pessoa fracassou, né? Em parte, eu acho que isso se deve ao fato também de que a gente não tem, muitas vezes, explicações para essas pessoas, sabe? Assim, às vezes a gente investiga e a gente não tem uma resposta. Que é difícil pra gente também, né, Bianca? É muito difícil pra Bianca? gente. Não, é assim, imagina você saber que você tem alguma função corporal realmente que naquele momento não tá atendendo todas as necessidades do seu bebê. Mas você já fez de um tudo, porque a gente acompanha pessoas que estão fazendo tudo, e mesmo assim não evolui, né? Agora, assim, eu penso que a nossa parte aqui, como profissionais da amamentação, e eu sei que muitas vão estar assistindo a gente, né, e ouvindo, a gente precisa, para ontem, assim, urgentemente, ficar um pouco mais familiarizada, assim, com o assunto, o tema da fórmula, assim, sabe? Menos constrangida, menos, né? Eu sinto as pessoas, assim, da amamentação pisando em ovos quando falam de... Eu mesma levei um tempo muito grande, assim, até conseguir me dar bem, assim, sabe? Me sentir, assim, à vontade, confortável, né? Confortável, exatamente, né? Você sabe por quê, Bianca? Você acha que vem de onde? Eu acho que vem da questão do ativismo mesmo e de uma formação tradicionalista que conta pra gente que a amamentação só é boa quando é exclusiva, né? Então, que sucesso na amamentação é aleitamento exclusivo. Que todo mundo pode. Que o papel da consultora é fazer todo mundo amamentar exclusivamente. Então, assim, eu acho que... E, na verdade, no nosso trabalho é o contrário. Porque, assim, é natural que a gente, por receber pessoas vivendo mais problemas na amamentação, que a gente acaba tendo um índice maior de uso de fórmula, inclusive dentro da nossa prática clínica, né? Eu acho que tem duas questões. Uma, quando você fala, quando ela tem alguma história prévia que a gente já sabe que vai precisar de fórmula, não sei se essa mulher se sente tão culpada. Eu vejo muito mais na minha prática aquelas que, teoricamente, não tem nada anatomicamente que tenha uma resposta concreta do porquê da necessidade de fórmula. Porque essa mulher, além de ter as suas próprias cobranças, ela se sente cobrada
pela sociedade, pela sua rede de apoio, pelas suas amigas, pelos seus grupos, né, de mães, seja do WhatsApp ou da pracinha. E até aquela fórmula que era usada por um determinado espaço de tempo, né? Usei 2 semanas, porque o bebê precisava ganhar tanto peso, precisava aumentar aquela produção de leite, aquela fórmula naquele momento. E aí ela já começa a ficar encucada, porque, meu Deus, então não foram 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Então já comecei... Não valeu. Né? Já não tirei A no boletim da maternidade. Exatamente. E a importância da consultora de amamentação de estar ali justamente para mostrar que em muitos caminhos essa fórmula vai ser transitória, porque o que importa é essa família tá bem, esse bebê tá bem, para depois conseguir estabelecer o peito apenas. Às vezes vai ser um processo misto, até o momento que essa mulher e essa família desejar. E essa cobrança, quantas pacientes eu não atendi que falam, Ana, eu só consigo fazer a translactação, né? Para quem não sabe, é o uso de uma sondinha onde faz a complementação, seja por fórmula, pro próprio leite humano ordenhado para o bebê mamar no seio. Ela falou, eu só consigo fazer esse processo em casa, porque na primeira vez que eu fui na rua, eu me senti muito mal. E eu perguntei, mas alguém estava te olhando, Ana? Ninguém estava me olhando. Ana, e o quanto você está falando da relactação, que é esse método de complementação, e o quanto de paciente que às vezes tá lá no grupo de amamentação, fazendo uma relactação com o bebê no peito, e quando ela vai se apresentar, ela fala, eu não consegui amamentar. Eu não consigo amamentar. O bebê está no peito. Ela fala isso com o bebê no peito. E às vezes a nossa intervenção é exatamente falar... Você não tá conseguindo amamentar? Parece que o seu bebê tá mamando. Não, ele mama. Mas né, não é o suficiente. Não é o suficiente e não é assim que deveria ser. Né? Então, o quanto, mesmo quando esse bebê está na mama, está no peito, com o método que a gente proteja a amamentação, o método de complementação, ela ainda... Isso é muito comum, assim. Eu não estou amamentando, o bebê tá mamando no peito, né? Sim. Então, por que isso... chega, né, desse jeito, assim, acho que quando eu escuto, me parece muito assim, tá vendo como eu falhei? Sim. Tá vendo como eu não funcionei do jeito que eu deveria funcionar, né? E vem esse pensamento e vem uma justificativa automática depois, né? Sim, do que tá acontecendo, tem que me explicar. Eu não tô aumentando exclusivamente isso, porque tem isso, aquilo. Porque não é isso... porque eu não quis. Como se isso dissesse respeito a alguém, né? Exatamente. Exatamente. E assim, é muito curioso isso, porque a gente tem inúmeros cenários, assim, que a gente vai ter o uso da fórmula. E não necessariamente a gente vai ter uma explicação super plausível para isso estar acontecendo. Eu acho que as pessoas, às vezes, precisam usar recursos, por exemplo, medicamentosos, ou fazer extração, fazer rotina de extração e tudo mais. E eu vejo muitas vezes nessas pacientes a sensação de que, assim, como o processo não foi natural, assim, tipo, as coisas não fluíram, eu estou precisando de esforços extras, né? Seja sonda, colher, copinho, mas assim, estou precisando de fórmula, estou precisando ordenhar, estou precisando tomar alguma coisa, um medicamento, uma erva e tudo mais. Então, assim, isso me coloca num lugar de uma pessoa fracassada, porque por algum motivo o meu corpo não respondeu da forma adequada, né? E ao mesmo tempo... A gente tem hoje, né, mais da metade da população, por exemplo, usando medicamento para hormônio tiroidiano, né? Então, quer dizer, hoje isso é uma realidade muito forte, né? Outras tanto usando outros medicamentos para controle de pressão, para controle de colesterol, antidepressivo, né? Ansiolíticos e tal. Que tem a ver com uma série de condições, mas um pouco também com o nosso estilo de vida, alimentação e tudo mais, e impactos de todas as coisas. E as pessoas não necessariamente se sentem nesse mesmo lugar de impotência, né? Eu acho que assim, a pessoa que passa por um tratamento e precisa fazer um acompanhamento medicamentoso, e estar acompanhando uma questão específica, ela geralmente encara aquilo como um acontecimento, né? Olha, é um acontecimento, é uma necessidade. Talvez eu pudesse ter feito isso ou aquilo, ou talvez agora eu vou me engajar em alguma coisa que vai me ajudar a precisar menos desse recurso. Mas assim,
No aleitamento, isso é muito diferente, né? É como se… Eu lembro da gente num papo uma vez… a gente estava falando exatamente sobre o quanto todas as outras partes do corpo, do nosso corpo, né, podem em algum momento não funcionarem da maneira adequada, né? E tô falando de qualquer coisa, e a gente procura um profissional, a gente faz um acompanhamento, a gente faz um tratamento, e isso não é motivo de vergonha, né? Mas o quanto… E eu acho que não só da amamentação, né? Mas eu vejo os casos, por exemplo, de infertilidade, ou de pessoas que estão tentando engravidar, o quanto isso assim, não contei pra ninguém, eu não falei pra ninguém sabe que eu tô tentando engravidar há tanto tempo, né? O quanto… E de novo, né? Recai muito… na grande maioria dos casos, nas mulheres, né? Sim. Esse impacto de… Como assim? Mas você é mamífera. Você tem glândula mamária. A sua glândula mamária precisa funcionar. É natural, é instintivo, né? Eu acho que tem essa questão da biologia, como pelo fato, né? Mulher, foi feita para procriar e para amamentar. Sim. E eu posso estar sendo repetitiva, porque eu já falei isso em outro episódio. Mas é a nossa cultura católica religiosa, né? Também. Da função… como mãe. Você é valorizada pela sociedade da forma como você cria, educa e faz o espelhamento do teu filho. Mais ou menos, né? Valorizada assim, fica quietinha no teu canto, faz isso ali, mas… Religioso. A nossa culpa religiosa é como que, pela perpetuação de, né? Décadas e décadas, esse é o papel atribuído à mulher. Né? Sim. A dona do lar, que criou os filhos, pariu, teve seu parto, amamentou. E a partir do momento onde essa sua função não está sendo plenamente cumprida, aí vem a culpa e vem… esses questionamentos, exatamente, né? De onde eu falhei, assim. E na realidade de vocês, né? Eu sei que a gente atua em momentos diferentes. A Ana muito mais lá no momento de pós-parto imediato, né, Ana? Hoje, e eu acho que isso é um cenário que muda bastante, né? Quando a gente para de atender em hospital ou para de atender domiciliar, eu acho que a gente atende um outro público, assim, que aparece, né? No consultório hoje eu recebo muito mais bebês um pouco mais velhos. Quando eu falo um pouco mais velhos, gente, tô falando de crianças de 1 mês e meio, 2 meses e pouquinho. Que muitas vezes já estão em uso de fórmula ou que chegam no consultório com uma curva de peso que a gente tem que saber interpretar, né? Então, a gente… Não é responsabilidade da consultora jogar esse bebê no gráfico, mas eu tenho que olhar esse gráfico e falar… Opa! Ou olhar a aparência de um bebê e falar… né? Não parece… E muitas vezes é você que vai dar a notícia de que aquela mamada não está sendo eficiente, que não está sendo eficaz. A mamada não está sendo eficiente, né? A mamada. Não a mãe, né? Não a mãe, não a pessoa que está amamentando. Mas que é um bebê que não está removendo o leite. E aí a gente vai tentar construir, né? Eu sempre brinco isso, montar o nosso quebra-cabeça para entender. Peraí, vamos ver onde é que tá isso. Tinha uma questão antes, já que podia interferir? Foi alguma coisa no bebê que ao longo aí desse processo aconteceu e tal. Então, o que eu vejo hoje é que não tem como a gente colocar todo mundo na mesma caixinha da fórmula, né? Assim como a gente tem paciente que deu fórmula de maneira desnecessária, Mas né? acho que é um pouco do que a gente falou no outro episódio de intervenções também, né? O exagero na prescrição de fórmula ou a prescrição indiscriminada fez com que a gente entendesse que toda prescrição de fórmula é inadequada. Que nenhum bebê precisa, Que nenhum bebê precisa. E muitas famílias também. O interessante é que, assim, como que eu sou enfermeira obstétrica e o acompanhamento do pré-natal, eu falo que tem uma consulta que é apenas falar de amamentação… das mulheres que me procuram para assistência ao parto, nessa consulta a gente consegue já falar muito sobre isso. Legal. Essas que já têm uma redução mamária, pacientes que têm uma sensibilidade mamária exacerbada e falam, Ana, só de colocar o sutiã já me incomoda, eu tô com muito medo de como que vai ser esse pós-parto. E eu percebo uma diferença das mulheres que eu acompanho, desde o pré-natal até o meu público… Na grande maioria, desde o pré-natal até os 6 meses de idade, e depois voltam a me procurar mais para consultoria de desmame. É justamente aquela que eu já sinalizo que, uma fórmula aqui vai ser necessária. Daquela que me procura e no que eu vejo o gráfico já pontua da necessidade da complementação. Ana, mas você estava falando e eu fiquei pensando, né? O quanto
essas situações são aquelas situações do 1 a 1 que a gente estava falando, Sim, né? exato. Onde um grupo ou uma abordagem pública, né? Que serve para um público em geral, muitas vezes a gente não vai conseguir acessar Não. essa pessoa. Né? Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas podem produzir leite suficiente para alimentar o bebê. Isso é verdade. Mas a gente sabe também que isso não significa um público de 100%. Sim, Nada, né? acho que uma coisa importante que a gente precisa deixar claro para as famílias também é que, assim, diferente de muitas outras condições de saúde, assim, os recursos que a gente tem para lidar com a baixa produção são muito escassos. Muito escassos. A gente não tem. Por quê, A gente não Bianca? tem estudo. Por quê? Não tem estudo. Não interessa a ninguém estudar a amamentação. A gente, talvez a ciência ainda precise de tempo também, de Deve muita ter um tecnologia. post seu, né? Que tem mais estudo voltado pra disfunção erétil. do que- muito mais, né? E a indústria lucra muito. A gente tem também uma indústria que não tem interesse nenhum em ter mulheres produzindo leite suficiente. Porque ela deixa de porque lucrar. deixa de lucrar bilhões de dólares com fórmula, né? Mas, ao mesmo tempo, para nós, fica esse lugar assim, né? Constrangedor. Eu lembro quando eu tava lá fora, como a Kelly falou, né? Isso não é tão difícil assim, né? Mas eu, por exemplo, que tive uma formação inicial muito tradicional, eu acho que nenhuma formação que eu fiz, né, na minha fase do começo do processo de me tornar uma profissional da amamentação falava sobre fórmula. Eu mal sabia nomes de fórmula, como preparar uma fórmula, e como eu não usei, não precisei usar na minha vida com a minha filha. Isso era um mundo assim inexplorado para mim. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu fui ter o meu consultório, e que eu tava decidindo as coisas que eu ia ter lá, né? Porque uma das coisas boas... Tem muitas coisas difíceis de ter um consultório de amamentação, mas uma das coisas boas é que você pode colocar todas as milhões de coisas ali para caso você precise, se você precisar e tudo mais, né? E a coisa de ir comprar... Porque eu resolvi que eu ia ter as principais, né, fórmulas no meu consultório, porque era pertinente na minha prática, assim, né? Eu atendo um número muito grande de pessoas que lidam com redução de mama, baixa produção de leite, então um uso de fórmula expressivo, né? É claro que a gente pede para a paciente levar a fórmula quando ela está usando, mas quem nunca passou por uma situação em que você tinha que ensinar um copinho, tinha que ensinar uma relactação, tinha que ensinar uma colher, alguma coisa, e você não conseguia na hora fazer ordenha de um volume expressivo. Ela também, por sua vez, não sabia que precisava levar a fórmula e, né, já estava fazendo uso, claro. Não acho que é importante deixar isso claro. Deixar claro, sim. A prescrição não era minha e não deve ser prescrito pela consultora de amamentação a fórmula, mas era uma pessoa que já estava fazendo uso, né? Então já tinha prescrição ou já tinha iniciado, e ela estava ali comigo para aprender a lidar também com a questão dela, porque a fórmula resolve o problema do bebê. O bebê vai ganhar peso, mas não resolve o problema dela de produzir mais leite, né? Aquela coisa de comprar as latas, por mais que assim, né, eu acho que a minha caminhada já hoje... Estou muito confortável com a fórmula, assim, de estar no mesmo ambiente que a lata, assim, sabe? Muito mais do que quando eu comecei, por exemplo. Mas, assim, a coisa de comprar e ter aquelas latas ali... Ainda é um pouco assim... Gerou um incômodozinho. Sabe, é um pouco assim... É constrangedor e não devia ser, sabe? Assim, porque eu acho que isso, sim, tá muito arraigado na nossa formação. Eu tive uma formação muito assim, né? Só aleitamento se for exclusivo, tem que ser até os 6 meses, não precisa de água, consegue ordenhar, chá, né? Consegue sim, né? Você tem que querer, tem que investir muito e tal. E, gente... Não é assim, né? Depois de muitos anos acompanhando esse grupo específico, né? Tendo oportunidade. E os estudos mostram pra gente também que provavelmente os números que a gente tem hoje sobre baixa produção, eles estão muito aquém do que a gente vê na prática. Numa conversa informal com um grupo de consultoras, qualquer pessoa vai ver números muito discrepantes. Mas, de novo, a gente está recebendo uma população que é contaminada porque está vivendo problemas de amamentação. Mas, assim, eu acho que é um tema que a gente precisa, nós profissionais, ficar um pouco mais confortável. A gente ainda tem muito medo dos pares, medo do que as redes vão falar, né? Do que o outro vai ver sobre... Como se eu tivesse... Porque eu tenho uma lata ali no meu consultório, eu tô oferecendo essa lata para as pessoas. Não, aquilo ali é para alguém que já tá usando, porventura esqueceu. Entre uma pessoa sair do meu consultório, né, bem orientada para usar um apetrecho que pode proteger a amamentação, ou ela sair sem orientação, mas sem oferecer a fórmula, o que é melhor, né? E o preparo seguro da fórmula também. Então, assim,
Em outras culturas, né, as consultoras norte-americanas estão muito habituadas a fazer orientação de preparo de fórmula, de oferta, inclusive de técnicas específicas quando a família está usando a mamadeira, para a gente tentar minimizar o impacto, né? A gente sabe que não vai evitar a confusão. Então, mas eu acho que assim, essa conversa entre as profissionais já precisa ficar um pouco mais assim, livre, um pouco menos preconceituosa, para na hora que a gente lidar com as famílias Porque poder ser um pouco melhor. Às vezes não é apenas só a fórmula, é como você oferta essa fórmula. Sim. O propósito, Esse o é um problema tempo, maior. né? E acho que uma coisa importante é que não alimentar o bebê não é... Não existe a opção não alimentar. Eu brinco sempre, né? Peito é comida, diversão e arte, mas é comida. Sim. É comida. Precisa ter comida. Então, não existe não alimentar o bebê. E é por isso que a gente bate tanto na tecla dos cursos, das orientações, das supervisões. E, inclusive, no atendimento. De como a própria família também pode olhar a mamada e falar... Esse bebê está extraindo leite ou esse bebê não está extraindo leite. Sim. Não é um dado só subjetivo, né? Porque o peito não é transparente, não é milimetrado. Então, quanto a gente também precisa pensar que dá este dado para a família se você trabalha com amamentação, a primeira coisa que você tem que saber avaliar é uma eficácia de uma mamada, né? Isso é muito importante. Por quê? Eu acho que um outro problema que a gente tem, não sei se vocês vão concordar comigo, acho que sim, né? Porque a gente se conhece, é a questão de quando a fórmula necessária não entra no momento adequado. Então, a gente, né, a Bianca estava falando que a gente ficou tão apavorado com a fórmula que era enfiada goela abaixo dos bebês, né? Antes da NBCAL, gente, as maternidades davam amostra grátis, né? E em muitos países ainda dão, né? E hoje isso é proibido no Brasil. Então, a gente tem, e a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que muita fórmula é dada desnecessariamente. As consultoras, por sua vez, e os profissionais, os pediatras também, que trabalham com amamentação, acham que se eles indicarem a fórmula, o nome tá na boca do sapo e não pode, que todo mundo vai amamentar. E hoje, a gente até faz uma brincadeira em relação a isso, que o que a gente atende de bebês desnutridos, porque desnutrição tem um conceito, né? Desnutrição, existe um conceito científico para desnutrição, não tiramos da nossa cabeça. A gente tem as curvas da Organização Mundial de Saúde, que foi um estudo multicêntrico, onde o Brasil participou, né? Um trabalho lindo, assim. E as pessoas, a sensação que eu tenho é que, e aí, grande parte das ativistas da amamentação e também dos profissionais que trabalham com amamentação, que falam, não uso curva, não quero olhar para a curva. E a gente sabe que não é um único dado que vai dar o diagnóstico pra gente, mas a curva é um dado importante, sim. Importantíssimo. Porque o bebê é um instrumento, e eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro isso aqui. Os bebês vão ser comparados com eles mesmos, né? Então, um bebê que nasce no percentil 50, ele não vai ser comparado com o que nasceu no percentil 80, nem com o que nasceu no percentil 5. E ninguém que trabalha com isso está dizendo que todos os bebês têm que ser do percentil 50. Exatamente. Né? Eu atendo bebês que estão lá no percentil 5, que é na linha lá de baixo. E a gente só fala, permaneça aí na sua linhazinha, ou perto da sua linha. Então, a sensação que eu tenho hoje trabalhando em consultório, que eu acho que é muito diferente do meu atendimento há alguns anos, que eu atendia no pós-parto ali, são crianças de 1 mês e meio, 2 meses. Às vezes com um diagnóstico que já poderia ter sido feito anteriormente e não foi feito por algum motivo. Muito emagrecido, muito irritado, perdendo, né, as almofadinhas de gordura na bochecha que vão dar estabilidade para a mamada, fazendo com que essa produção de leite caia, porque se não tem remoção suficiente, por algum motivo, eu também tenho um impacto em quem amamenta, e a gente segurando a fórmula, fazendo tentativas desesperadas quase, e geralmente, gente, bate muito o roteiro, né? Que é, não sai do peito nunca, chora o dia inteiro, não tem cocô e xixi, não fica... E eu faço uma pergunta para as minhas pacientes que é, seu bebê dorme? Obviamente, vocês devem imaginar que não dorme, né? Bebê não dorme. E eu brinco sempre, e no colo dorme? Ai, no colo dorme, Kelly. E tem famílias que falam, nem no colo dorme. Nem no colo, Ele só fica calmo quando a boca está no peito e ainda assim é uma briga no peito. E aí, junto com isso, eu uso a curva. Junto com isso, eu uso a avaliação de mamada. Junto com isso, eu uso a avaliação de xixi e cocô. Junto com isso, eu olho o histórico de peso. E é nessa conta que a gente fala, né? E muitas vezes, no consultório, quando tem bebês mais velhos...
e você, né, vai discutir com o pediatra, né? Porque a nossa função é discutir com o pediatra. A gente não prescreve fórmula e tal, a gente vai falar de ordenha. Às vezes, a complementação vai ser um volume muito grande inicial já. Porque a gente já muito, perdeu... Porque não foi o momento ideal de A gente já introdução. perdeu a janela de oportunidades, né? E esse conceito também, né, de que o bebê precisa ser levado ao seu esforço máximo, porque se eu oferecer fórmula para o bebê, eu vou estar mascarando ou atrapalhando esse processo, né? Ele é totalmente contrário ao que a gente conhece do desenvolvimento do bebê, né? Então, existe uma série de repercussões para a desnutrição que podem... O bebê não vai avisar, né? Olha, eu estou desnutrindo. Olha, o meu cérebro está deixando de receber. Os meus neurônios estão deixando de se multiplicar. Ele não vai avisar. É por isso que a gente tem as escalas, os instrumentos para avaliar, né? E que, assim, existe uma forma objetiva de avaliar isso. Isso precisa ser visto. E partindo do princípio do desenvolvimento do bebê ou da criança em qualquer momento, né? Uma criança que está depletada das suas necessidades básicas dificilmente vai conseguir recrutar novas habilidades. Então, assim, sabe? Eu não vou... A gente sabe, na nossa realidade brasileira, né? O quanto sofrem as crianças que vão para as escolas, por exemplo, que não tem a refeição em casa, que não tem direito à merenda. Adultos, né? Os adultos, o quanto o crescimento dessas crianças é afetado, a cognição dessas crianças é afetada, assim. Por que eu vou achar que com um bebê isso vai ser diferente? Não, deixa ele com fome, deixa ele assim e ele vai estimular mais e aí vai vir mais leite. A livre demanda, e aí rola, né, o papo, né? Mas a livre demanda, se ele ficar o dia inteiro no peito, ele vai estimular vir a sua mamada. E aí eu acho que a gente entra naquela coisa de parar de olhar a boca de peixinho, né? Que nem é mamífero, como disse bem a Cris. Mas no sentido de, vamos mostrar o que é a eficácia da amamentação? Vamos separar ali quem são as pessoas com indicações reais para ter um acompanhamento. E vamos alimentar o bebê para otimizar as chances dele sair desse... Porque senão vira um ciclo. Vira um ciclo. E aí, como a Kelly falou, vai complementar depois de 1 mês e meio, 2 meses, vai ter que dar muita fórmula e dificilmente vai sair desse cenário, porque o volume vai ser enorme. E às vezes um bebê que não nasceu, por exemplo, a termo, com peso adequado... E não teve nenhum tipo de suporte nesse momento. Justamente, bota no peito, livre demanda, que vai rolar. E aí eu acho que rola muito uma discussão que cada bebê tem seu tempo, cada bebê tem sua curva, cada bebê... E é exatamente isso, né? A curva recomendada pra gente usar, ela é individualizada, inclusive, né? De fato, de cada bebê. E me irrita muito esse papo de cada bebê tem seu tempo, porque tudo bem, então, não andar aos 5 anos, a gente não faria nada esperando essa criança andar, ou a gente levaria num especialista, a gente faria uma investigação, né? E junto com isso, eu acho muito interessante essas discussões que a gente tem na internet, que a gente escuta por aí, que cada bebê, que o bebê tem sua curvinha, né? E você olha um bebê que nasceu no percentil 50, tá no 0. Que quando essas crianças começam a comer na introdução alimentar, geralmente, são crianças que comem muito bem, e elas vão voltando pro seu percentil da curva. Em algum tempo, né? Porque leva tempo e ainda bem que leva tempo, né? Ainda bem para recuperar. Mas são bebês que geralmente eles saem quando o que está associado é baixa ingesta. Porque a gente sabe que a gente tem outras condições, como as alergias, as APLVs, que o bebê está ingerindo, ele não tem baixa ingesta. Isso, mas ele não ganha peso mesmo com uma ingesta adequada. Adequada porque ele não está conseguindo absorver. O Guga. A gente sabe que é diferente de um bebê que está fazendo uma baixa ingesta e que quando come... Quando começa a comer... Quando a ele é concedida autonomia para escolher o volume de alimento que ele vai receber, porque ali na hora a pessoa coloca o prato, se o bebê bota tudo, geralmente bota mais um pouquinho, porque é um alimento que ela cozinhou ali, que ela preparou, né? Diferente do peito, em que às vezes ela bota no peito, mas não está vindo mais. Então, ele gostaria de ter uma ingesta maior, mas não está recebendo essa ingesta maior. Quando vai para o alimento, a ingesta aumenta e aí volta. Então, assim, eu acho muito complicado a gente... E o tempo perdido na questão do desenvolvimento do bebê. Se você pensar, ver a curva do nível de desenvolvimento cerebral, cognitivo, motor, que uma criança faz nos primeiros 6 meses. Nossa, joga até os 2 anos. E aí você pega naquela onde a curva tá assim, essa criança não teve o quê? A matéria-prima para construir.
Sim, é. E eu queria fazer uma provocação, assim, para vocês, né? A gente que lida diariamente com essas dificuldades, com essas pessoas que chegam destroçadas no consultório, né? Muitas vezes, quando recebem a prescrição de fórmula, estão inseridas numa cultura que hipervaloriza o aleitamento exclusivo, assim. E a gente tem uma dificuldade de contar também para essas pessoas que existem inúmeras formas de amamentar, né? O que vocês acham que cabe a nós, profissionais, ou que a gente poderia fazer no 1 para 1, né? Pra gente tentar, não... Porque eu acho que também tem uma coisa do tipo, uma tentativa de apagamento da dor dessa sofrimento. pessoa, né? Tipo assim, sim, ela queria amamentar exclusivo e não, ela não tá conseguindo e ela se sente falha, o corpo dela não responde pra uma função, né? Assim, a gente também não pode apagar essa dor, silenciar essa dor, né? Que é a dor da cesárea também, quando é indesejada, né? E você falando disso, eu tô lembrando de uma coisa que é o quanto muitas pessoas, quando recebem a receita da fórmula e tal, elas procuram uma consultora, exatamente para a consultora, elas procuram com o sonho da consultora dizer, não dê. Imagina, você não precisa. Eu já recebi números assim, não, mas eu te procurei, Kelly, porque este pediatra que me indicou a prescrição. Ou não me contam. Também já tive pessoas, te procurei, né, pra gente avaliar a mamada, e é aquela mamada ruim, né, do ponto de vista da eficácia. E eu falar, olha, né, a gente tem uma questão aqui, eu gostaria de falar com o seu pediatra, acho que eu preciso falar com ele e tal. E o pediatra me dizer, mas eu já prescrevi. Esse bebê perdeu os 500 gramas, 600 gramas, não fazia xixi. Eu já prescrevi. E às vezes a família... Eu pego pacientes E às vezes a família não conta, na esperança que a consultora, esta entidade consultora de amamentação, não vai falar pra pessoa. Ela não vai falar pra pessoa da fórmula. Quem é essa consultora vendida? Né? Então, eu acho que isso é um primeiro impacto pra gente também, que é, né, a gente discute muito isso, né, como é difícil nesse momento a gente realmente usar as palavras certas e usar o corpo de maneira adequada, porque o nosso corpo fala, né, às vezes o bebê chega, né, a gente fala o tempo inteiro sobre o aconselhamento, sobre a linguagem corporal, e o quanto você precisa acolher, né? Sim. E num primeiro momento, eu acho que, e aí falando um pouquinho, né, respondendo um pouquinho a pergunta da Bianca, eu acho que num primeiro momento é exatamente dizer, você quer falar de como tá sendo isso pra você, né, do que você planejou? Às vezes, quando é alguém que tá muito silencioso, eu faço algumas perguntas mais abertas do tipo... não foi assim, né, que você imaginou. Você quer me contar como você tinha imaginado esses primeiros meses do seu bebê? Porque também dizer, não crie expectativas. Bom, mata a gente, né, gente? Porque a expectativa não tem como a gente não criar. E ao longo, eu acho que a gente tem um passo a passo na consulta, que é de escuta, quando o bebê, né, permite, avalia... E depois dá uma devolutiva do que a gente disse. E muitas vezes a gente tem um prognóstico que é bom, né? Às vezes você fala, cara, aqui, ó... Se a gente fizer algumas coisas, né? Talvez o prognóstico seja bom, porque eu não tenho um indicador de risco primário. Ela não tem nada que me faça pensar que numa baixa produção, apesar de saber que um monte de coisa a gente não sabe. Mas a gente fala, vamos pensar numa proposta onde a gente possa alimentar o seu bebê e a gente vai tentar... aumentar a sua produção de leite, ver como o seu corpo responde. Eu acho que é muito nesse caminho, né? Que a gente não vai poder não ser a portadora da má notícia. Muitas vezes é com a gente mesmo. E pra mim, um dos casos mais difíceis de atender é aquele caso que tem um diagnóstico que você olha e fala... Talvez aqui seja muito difícil, né? Então, a gente tem os casos aí das hipoplasias, das cirurgias, das questões hormonais que às vezes... né, um tempo longo, e que às vezes a gente vai falar, a gente vai precisar ver como seu corpo responde. E é assim que, na verdade, eu falo para quase todas. Eu vou pensar num protocolo para você, nós vamos discutir juntas o que é possível, porque nem sempre o que tá no livro é possível para aquela família. Eu acho muito importante falar isso, do protocolo e o que é possível para aquela família. Eu brinco. Tem protocolos que é o mundo mágico de Bob, né? Você... que ninguém vai conseguir fazer. É lindo, maravilhoso, só fazer. ali no papel. Porque você não tem tempo, você não tem emocional, você não tem... Mas ao mesmo tempo, Ana, e eu acho que você ia falar isso.
Tem muito profissional também que fala, não vou pedir pra ela fazer o protocolo, porque vai Ela tomar não muito consegue, tempo, ela mas não é vai aí que eu tô conseguir. falando. Não é o mundo mágico de Bob's e também não é... Não, e a autonomia. Não fazer nada. E a Tipo, autonomia. o que é possível pra você? É. Você pegando na anamnese, no relato da vivência, da rotina daquela família, porque às vezes só quer saber da alimentação. Eu quero saber tudo. Como é Mas amanhã, eu tenho- como é a tarde, mas como é eu a noite. tenho família- Quem são as pessoas que estão ali inseridas no dia a dia? Mas Como eu que tenho tá família você? que me pergunta assim, o que eu tenho que fazer? Quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo. E eu tenho famílias que vão lá e são as pessoas que ordenham 8 vezes por dia. Mas aí você tá e- pegando o quê? Personalizado. Exato, Tá exato, naquilo do que exato, aquela pessoa exato. tá disposta. Exato. É que eu acho a que a gente viver. tem que tomar cuidado, né? E a gente já teve essa discussão em algum momento, porque a gente também escuta muito assim, não precisa, negócio de bomba. Sim. Isso não faz parte Isso da minha não vale a realidade. pena, não vale a pena. Não, a gente escuta muito eu não, assim. Eu não ouço na minha... Não, assim, é melhor você não contar pra ela. Ou é melhor você não contar pra ela. Então, eu ia chegar nisso eu não aí. tenho Vocês essa não vivência. acham que muitos profissionais têm uma visão muito paternalista das suas pacientes? No muito. sentido de que, assim, tem um medo implícito de você virar pra pessoa e falar: de fato, nesse momento você não tá produzindo leite suficiente pra atender as necessidades do seu bebê. E tem uma falha acontecendo aqui. E porque essa fala vai acabar desembocando num lugar que é o lugar do eu não sei. Eu não sei o da pessoa porquê. achar que tá falando que você Tem está uma falhando, falha. né? Pois é, mas assim, tem alguma coisa acontecendo ali que a gente não sabe exatamente explicar. E vejam que assim, isso não é uma coisa que acontece apenas no aleitamento. Acho que em diversas outras condições de saúde. Só que ninguém tem nenhum tipo de pudor ou constrangimento de simplesmente... E a gente tem o recurso medicamentoso também, né? De medicar uma pessoa e dizer, olha, eu não sei a raiz desse problema, mas eu sei como consertar isso aqui. Sua tireoide não tá funcionando, exato, senhora. então a gente vai rever algumas coisas que podem ajudar, mas por enquanto toma isso aqui, porque isso aqui vai fazer com que você volte para os parâmetros esperados. Agora, no aleitamento a gente tem esse adicional, a gente não tem recurso para lidar e ao mesmo tempo a gente também não tem recursos de investigação suficiente, né? A própria investigação hormonal no aleitamento é uma coisa que quase não acontece aqui no Brasil e, né, dos serviços que eu conheço, e lá fora também é muito pouco ainda, né? Então, eu acho que, assim, essa visão paternalista do profissional, que eu acho que permeia a gestação, o parto e pós-parto como um todo, né? É sempre a gravidinha, a barriguinho, o bebezinho, a boquinha, o peitinho, o leitinho. Pois do amorzinho. A mãezinha. A mãezinha. A mãezinha. Eu acho que vem daí também, né? E muitas vezes a gente fala nos cursos, né? Eu sempre falo, eu sou uma profissional que eu não sou fofa, né? As meninas brincam comigo até assim. E eu acho que eu acabo atraindo pacientes também que estão procurando profissionais com esse jeito de atender. Eu não tô falando que é para ser grosseiro ou objetivo demais, até porque você tá lidando num momento de extrema vulnerabilidade. Mas assim, tem umas coisas que as pessoas acham que é assim, para você ser acolhedora, empática, você pode omitir algumas coisas porque é do bem, assim, sabe? E pode ser Isso que é- isso atinja a pessoa de um jeito... Amiga, tu não sabe. Pois é, Mas eu e acho que assim, ser acolhedora e omitir- empática não é omitir informações. Exatamente, entender? É a isso, forma exato, que você vai levar essa informação para aquela família. Na medida certa, com uma escuta Exatamente. apurada, né? O quanto ela precisa nesse momento, o quanto vai ser num segundo momento. Então, assim, mas jamais esconder uma informação de uma pessoa, sabe? Assim, porque eu vejo isso muito. Poxa, eu tô ouvindo isso que você me falou pela primeira vez aqui. Eu já passei com 3 profissionais e ninguém tocou nesse ponto, assim. Eu acho que o fato de você ser mais objetiva, com todo o cuidado do mundo, né? Porque não é pra ser grosseiro, mas ao mesmo tempo, pra que florear coisas? Você não vai mudar o cenário de estresse daquela pessoa. Ela tá passando por uma situação estressante, ela tá produzindo menos leite do que precisa, ela tá precisando complementar e ela não queria fazer isso. Mas também tem essa questão que você falou. Pela sua forma de ser, acaba que, né, pacientes vão vir... E eu acho que isso é de qualquer área de atuação. Você acaba tendo um tipo de abordagem que vai atrair uma determinada... Eu brinco até nas consultas de pré-natal, quando eu... Na primeira consulta eu falo, gente, eu sou uma pessoa nerd, objetiva, prática. E quem não gosta vai procurar outra pessoa também, né? Porque isso pode acontecer também. Eu me considero uma pessoa empática e acolhedora, mas eu brinco, assim, mas se você quiser, sei lá, que eu cante um mantra, não é meu perfil. Sim, não vai rolar. Não vai rolar. É. E aí eu observo, por exemplo, um bebê que eu atendi, nisso que você falou, ele tinha prescrição de tomar
fórmula de tanto tempo. E a primeira coisa que eu fui perguntando, aí o pai me cortou e a mãe falou assim, não, mas a gente não tá dando, tá? A gente não tá dando. A gente tá dando só o peito, tá no peito o tempo inteiro. Aí eu falando, então, vamos lá. E aí você fala, é necessário. Por que é necessário? Observa isso, observa aquilo. Porque às vezes a forma de, até como a prescrição dada para aquela família, também não foi com tamanha informação. Nossa, ia falar isso agora. Que ela perceba a importância da fórmula. Porque foi tanto divulgado, até o ativismo mesmo, essa questão da maternidade, já sai com fórmula prescrita, que entra no mesmo balaio e pensa, não, isso daqui eu não vou... Então, às vezes, mostrar para a família o porquê daquele bebê necessitar, o comportamento dele, o que a família vai percebendo com a introdução da fórmula, como que é esperada a mudança desse comportamento para ir tirando a fórmula da jogada, talvez essa família vai se aderir muito mais à prescrição do que apenas um papel dizendo de tanto tempo quanto que tem que dar. Mas, Ana, assim, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é essa coisa de dar a receita, né? De entregar a receita. Ou, às vezes, a receita tá lá no coisinha da maternidade, Pronta. naquele monte de papel lá da maternidade, sem que a família realmente tenha, assim, sequer entendido o que tá acontecendo ali naquela história, né? E aí você estava falando dessas pessoas que te procuram e falam, mas a gente não tá dando, não. E elas contam quase como, tá, Ana, eu te procurei e eu não tô dando a fórmula. Então, eu tenho muito a sensação que quando a gente senta com elas, e para quem faz consulta de amamentação, a gente sabe que a gente, 1h30, né? 2 horas, às vezes, de consulta. Quando a gente senta com todas as pecinhas do quebra-cabeça que a gente avaliou, a história clínica, o parto, o pós-parto, a avaliação do bebê, a avaliação das mamas, a avaliação da curva, o histórico de peso. E a gente senta e fala, olha, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Olha aqui esse resultado disso aqui. Então, talvez a fórmula nesse momento seja importante. Mas não necessariamente a gente precisa usar uma mamadeira. A gente pode pensar em estratégias mais seguras para você amamentar, manter a amamentação do seu bebê. A gente pode pensar numa extração de leite. Gente, eu já tive paciente que ela fala, mas eu tenho leite congelado, mas passou a fórmula, então eu não vou dar o leite congelado, né? Olha, é de cair o cu da bunda, né? E tem uma coisa que é assim, né? Eu acho que assim, as pacientes, as famílias, elas vêm tão obstinadas com a solução do aleitamento exclusivo, né? Então, a única solução possível é o aleitamento exclusivo, que quando elas finalmente entendem que é preciso, naquele cenário, usar a fórmula e tudo mais, a primeira pergunta também é assim, quando que eu vou tirar a fórmula? Exato. Né? Quando que vai acabar? Ou a todo momento testando as possibilidades de um bebê que às vezes está num déficit nutricional e que vai precisar ainda desse volume por um tempo até ele estabilizar. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante da gente entender no nosso cenário profissional e saber falar sobre isso para as famílias, e eu sou muito clara com as famílias lá no consultório quando a gente começa o uso de fórmula, né? É dizer, olha só, isso é o que menos importa agora. Né? Tirar a fórmula do ponto de vista da sua história de amamentação é o que menos importa. Agora, o nosso objetivo é como eu faço essa amamentação continuar apesar da fórmula. Como eu protejo, como né? a gente Então, assim, agora, essa coisa da proteção da amamentação, ela não é clara para as famílias. Acho que ela não é clara nem para os profissionais, muitas vezes, porque a depender da formação do profissional, a gente tem uma coisa muito rígida, né? Só tem um caminho, só tem uma trajetória, e o profissional que tá nessa rigidez não vai conseguir abarcar toda essa complexidade. Ou o contrário, né? Pode dar mamadeira que peito e mamadeira. Tudo igual. A fórmula e leite humano é tudo igual, igual. E a gente sabe que não é. Então, assim, eu acho que perder um pouco esse pudor de falar pra família, olha, tá acontecendo isso, de fato tem questões aqui, a gente ainda não desvendou tudo, precisa sim usar a fórmula. Acho que a gente não precisa dizer que a fórmula é tão boa quanto o leite humano, porque não é. Então, assim, ninguém precisa ficar, sabe, tratando, infantilizando essa família. Não, olha, realmente a fórmula é o que a gente tem para usar hoje, né? É muito distante do leite humano, mas vai ser capaz de nutrir o seu bebê com aquele volume excedente que você não está conseguindo nesse momento produzir. Mas agora o nosso interesse não é o quanto você está dando ou tirar isso daí, né? O interesse da gente é proteger para você continuar amamentando até o momento em que a gente vai poder, e talvez isso vai acontecer só na introdução alimentar. Então, assim, eu acho que jogar as cartas na mesa é direito das famílias. É autonomia, né? É a gente possibilitar a pessoa ter autonomia. Ela entender o que está acontecendo, sabe? E ainda, pegando um gancho nisso, Bianca, eu acho que é tão importante pra gente, enquanto profissional também, né? Poder, além de saber conduzir esse momento, conduzir, se possível,
e quando possível, a retirada, né? Porque eu vejo Sim. muito Sim. também a retirada sendo uma coisa assim, tira tudo! Isso. Ai, Não, hoje ele ganhou péssimo. peso, a gente vai tirar tudo. Primeira vez que ganhou peso, Primeira tira. vez, E aí você não acompanha, por exemplo, por mais de um critério, né? Sim. Tava falando disso com uma paciente semana passada. Olha, ganhou, mas vamos ver aqui como é que tá na curvinha. Tá vendo que ainda tá devendo um pouco de peso aqui? Vamos acompanhar um pouco mais, vamos manter seu estímulo, vamos seguir protegendo a Sem amamentação, pressa, né? E aí a gente vai… Por quê? Porque muitas vezes, mesmo na possibilidade de tirar… Né, a gente tá gravando aqui e as pacientes mandando Manda WhatsApp, mensagem. a gente segue Sim. acompanhando e foi muito bonitinho uma paciente ontem que ela falava assim pra mim: ele não quer mais essa sonda, ele não quer, ele tomou nas últimas 48 horas 40 ml, é um bebê de 2 meses, né? E eu tô acompanhando a retirada já faz um mês, com peso e tal, e eu pesei ontem, ele tá com tanto, aí eu joguei no gráfico, falei, olha, tá ótimo, vamos tirar esses 40, né? Não me parece, ela, mas será, Kelly? Será que dá? Eu falei, lembra quando você me procurou lá atrás, que era exatamente porque você queria chegar nesse dia? Me parece que chegamos Chegou. nesse Sim. dia. E a gente tá tirando essa última agora, mas eu tô aqui. A gente, Sim. né, o pediatra tá aí te acompanhando, eu tô aqui. A gente vai pesar o seu bebê na semana que vem. Não tô aqui dizendo que tem que pesar bebê toda semana, mas pra retirada de complemento, É tem sim. importante. Sim, Tem claro, sim. claro. Porque isso vira um fantasma na vida daquela pessoa que acha o quê? Chorou é fome. É. Né? E a insegurança, Insegurança, né? Será que eu muita. posso tirar? Então, vamos pensar num plano de Sim. retirada? Vamos pensar num plano gradual? Será que eu consegui ir, né, no lugar da fórmula, ir oferecendo leite ordenhado? Foi possível? Né? Eu falo para algumas pacientes que, às vezes, essa fórmula ela entra como uma medicação, Sim. igual um antibiótico que tem Aham. prescrição, até a gente conseguir alugar uma bomba, ter tempo para ordenhar, conseguir se organizar. Seu Apagou corpo… o incêndio primeiro, né? E depois vai Exato, reconstruir a exato. casinha, né? E reconstruir a casinha. E muitas vezes isso é possível, É. né? E sendo possível, é nosso papel também, né? Claro, eu sempre falo com o pediatra. Esse caso do bebê, por exemplo, eu falei, olha, tô acompanhando o bebê, vi de novo, melhorou, observei aqui a curva, joguei o peso do bebê. Tudo bem pra você eu acompanhar agora a retirada? Tá tudo bem pra você? Ele, claro, segue aí e vai me avisando, né? Então, sim. o quanto é bacana a gente poder também falar a mesma Trocar. língua, mas sem essa loucura de tirar tudo. Tem bebê tomando 600 ml de leite em 24 horas e no dia seguinte ele toma 0, né? Não vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar né? ruim, É vai claro dar que ruim. Vai dar ruim. E mesmo que não dê ruim do ponto de vista da curva, do peso, O que geralmente emocional. dá, O porque um bebê que tá tomando psicológico, 600 ml de leite e você não tá ordenhando… Vai A dar chance de ruim. dar ruim é enorme, mas o emocional de você achar que o bebê tá chorando e que você tá fazendo isso e tal, né? Então, acho que é pensar nisso, acho que a gente foi caminhando aí até a retirada quando possível. E quando não é possível, acho que a Bianca tocou nesse ponto, a gente vai tentar proteger pelo menos até a introdução alimentar. Claro. Depois muitas vezes a gente consegue ir substituindo essa fórmula por comida, Sim, sem dúvida. né? E esse bebê segue nutrido e muitas vezes, inclusive, para de tomar a fórmula depois da introdução alimentar e segue mamando Exatamente. até 2 anos ou mais. Ou até quando quiser. Até quando quiser, e essa né? pessoa vai ser capaz de usar essa vivência também, né? Pra se preparar para os demais desafios da parentalidade. Porque eu acho que, assim, Esse é só o um primeiro. ganho enorme quando ela consegue… Esse castelinho se desmorona e tal. E ela tem que usar toda a resiliência, se desconstruir para poder reconstruir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente percebe na prática que quando as famílias conseguem vencer isso e entender que, olha… Existem outras formas de chegar lá naquele lugar onde você queria chegar. Talvez não tenha sido a que você planejou inicialmente, mas tem outras formas de chegar lá. E você tá chegando lá. E perceber que… Porque a parentalidade vai exigir essa flexibilidade Várias da gente, vezes, né? Todas aquelas coisas que a gente planejou antes de ter filho, e todas as famílias planejam, elas vão meio que caindo. Porque a gente tem que, né, ir se adaptando, né? É exatamente recalculando rota, recalculando rota, né? Só para… Estamos fechando, é isso? Só pra gente finalizar, eu queria só falar uma coisa, né? Não é por isso, eu acho que assim, não é porque o bebê tá usando fórmula ou que a gente viu ali uma baixa produção ou que tem alguma coisa acontecendo que exija o uso da fórmula que os profissionais devem deixar de investigar a baixa produção. Claro, Porque eu acho que óbvio. isso é uma das coisas mais cruéis que tem, né? Claro. A gente sempre usa esse exemplo, que eu acho que eu ouvi a primeira vez numa consultora aí de fora do país, não me lembro mais nenhum nome para poder dar os créditos, mas ninguém vai num médico e fala, olha, minha perna não tô conseguindo encostar o pé no chão, meu braço não tô conseguindo levantar, minha cabeça não tô conseguindo virar. Ninguém fala, não consigo andar, e o médico fala, pega uma cadeira de roda aí e vambora, você vai conseguir se locomover, né? E tá tudo bem, não precisa tratar a perna. Mas com o peito as pessoas
pessoas verdade. fazem isso, né? Olha, não tô conseguindo nutrir meu bebê. Toma mamadeira. Toma mamadeira e o leite resolve. Tá resolvido o problema. Peraí. Não tá resolvido o problema, né? Tá remediada a condição do bebê para que ele realmente possa receber o que ele precisa. Mas assim, ela vai acabar ficando dependente daquilo se ela não tiver a questão pessoal dela, pelo menos investigada. Porque assim, ainda que investigue, muitas vezes a gente não tem tantos recursos para lidar. Mas talvez a gente já tenha um cenário um pouco mais claro, né? Até porque a gente sabe que muitas vezes a baixa produção, ela é secundária também, né? Por causa do uso de bicos, mamada controlada, mamada pouco eficaz, né? Então, assim, se não investigar, você, na verdade, tá criando uma dependência. E é isso que a gente realmente não quer. Agora, ao mesmo tempo, não é por isso que ninguém vai usar fórmula, porque senão o aleitamento não é bem sucedido, né? E para finalizar, eu acho que tem uma coisa que é bem interessante pra gente enquanto profissional e pras famílias, porque eu acho que temos profissionais e famílias assistindo e ouvindo o podcast. Eu acho que é muito difícil pra hora que você tá ali naquela lama, né, tentando entender o que tá acontecendo e usando a sonda e usando a bomba. É muito difícil você enxergar mesmo a luz. Mas eu acho que tem uma luzinha que é tão importante, que é participe de grupos de apoio. Participe de grupos de apoio, né? Os grupos de apoio de amamentação, eles provavelmente têm pessoas que já passaram pelo que você tá passando ou que estão passando naquele momento. E a gente tem no nosso grupo, né, que é toda quinta-feira, 2h30, gratuito, fazendo propaganda do grupo de amamentação, do grupo de quinta, mas tem um monte aí coloquem aqui, inclusive, aqui embaixo os grupos gratuitos, né, e online que tem por aí, presencial também. Mas é muito bonito quando a gente olha, a gente costuma fazer uma brincadeira no meu grupo, que a gente chama lá de mães do futuro e mães do presente, né? Quando as mães do futuro contam para as mães do presente a história delas. E a sensação que eu tenho é que aquela pessoa passando por aquele momento, ela fala, se ela ultrapassou, se ela foi, se ela tá com aquele bebezinho ali em outro momento, talvez não sou eu, mas talvez ela esteja só iluminando um pouquinho o meu caminho, assim. Então, eu acho que o grupo de apoio, conversar com outras pessoas, né? Se sentir segura e acolhida para falar sobre isso com alguém, né? Fale disso com alguém. Algumas pessoas vão precisar mesmo de ajuda psicológica, né, claro, Bianca? Da terapia, que deveria ser obrigatória, na verdade, para todo mundo, né? Mas participar de grupos, eu acho que ajuda muito a lidar e elaborar com essa frustração da sua história não ter saído do jeito que você imaginou, porque, na verdade, não vai sair mesmo, né? A parentalidade é um eterno Waze. E a amamentação, ela é só uma fatia do bolo da parentalidade toda, né? Sim. Mas é uma fatia importante para muita gente. Então, a gente não pode ignorar que é uma fatia mais estreitinha, mais larguinha. Então, a gente pode elaborar, falar disso, conversar. E se você é profissional de saúde, não deixe de ouvir, né? Deixa a pessoa falar sobre a frustração, sobre a angústia. Acolha, né? E aí, a gente vai trabalhar essa nossa angústia entre os pares, nos grupos, né? Na nossa própria terapia, né? Porque também é muito angustiante pra gente. Tá bom? Acho que é isso. Se vocês gostaram do episódio, comentem aqui, encaminhem pras amigas ou pras inimigas. E sigam a gente lá no nosso Pod Peito, que a gente dá muito spoiler lá do que vem pela frente. Vocês também podem dar várias dicas lá do que vocês querem ouvir aqui. Beijo! Tchau!